E estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje batendo um papo sobre comunicação com o Mário Jefferson Leite Melo, o Jefinho, que é diretor da TV Cidade. Jefinho, a gente estava falando dos desafios, estava falando do trabalho das TVs públicas aí no final, no primeiro bloco, e com o avanço das plataformas digitais, dessa nova maneira de se fazer comunicação, como que você acha que as TVs públicas vão ter que se reinventar daqui para frente? Você vê, você está falando aqui, está passando um filme na minha cabeça, eu estou viajando. Essa semana nós participamos daquele debate sobre o Fórum das TVs Públicas. Uma das expressões que eles usaram lá, aqui estão os dinossauros da comunicação, né? E aí eu me senti assim meio que velho, naquele mundo de pessoas realmente que têm dado muita contribuição. E aí a gente discutia exatamente isso, né? Qual é o caminho da TV nessa mudança, inclusive, de tecnologia? Da onde virão recursos para que isso haja? Naquela época, quando a gente discutia isso, a gente tinha algumas propostas que eram bem simples de serem alcançadas. Você pega, por exemplo, o número de TVs comunitárias existentes no Brasil, nós tínhamos 115 TVs comunitárias existentes no Brasil. Hoje, eu arrisco dizer que nós não temos 50. Não temos 50 TVs em atividade hoje. Muitas fecharam, não conseguiram seguir adiante. Eu não tenho o número ainda das TVs legislativas, não tenho o número das TVs universitárias, mas eu sei que houve uma regressão muito forte em relação aos canais. Isso é preocupante. E muito dela foi inserção exatamente na mudança da tecnologia, de você sair do analógico para o digital, já para o analógico para o digital. E agora, quando se fala ainda nessa modificação, nós vamos ter um avanço, e todo avanço tem custo, e essa questão política nossa, que fez com que o dólar subisse a patamares impensáveis, e tudo acaba desembocando, porque todos os equipamentos que a gente precisa comprar, eles são cotados em dólar, fica muito difícil de você estar se reciclando. E nós aqui ainda temos uma vantagem. Apesar de sermos o primo pobre da comunicação, a comunitária sempre é o primo pobre, nós não somos orgulhosos, então nós aceitamos o resto. Então, por exemplo, a TV Câmara, na modificação que ela teve de sinal, alguns equipamentos deixaram de ter serventia por conta da tecnologia, mas que para nós tem serventia, né? Aí nós entramos com um pedido na prefeitura para que a gente pudesse ter acessão desses equipamentos para estar melhorando um pouco a mais a qualidade de programação nossa. E o jurídico agora, dia 28, acabou opinando positivamente. Então, acredito que a próxima semana a gente vai estar se empoderando desses equipamentos que melhoram um pouco mais, né, aquilo que a gente vem fazendo. A questão da TV Câmara, por exemplo, conquistar o sinal aberto. Isso é uma luta que não vem de agora. É uma luta terrível. E, na realidade, não é uma luta, são várias lutas, porque você tem que brigar com preconceito quando se trabalha com dinheiro público. Porque todo mundo acha, todo mundo que eu digo, eu estou até generalizando, quando as pessoas acham que investir em comunicação é um desperdício, é a questão cultural que está falando mais alto do que ela própria. Porque é necessário que haja esse investimento, é necessário que você se modernize. Senão, o que acontece? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a Kodak no Brasil. Por que a Kodak quebrou? Ela não acompanhou a tecnologia. Quando saímos do filme para o sistema digital, ela demorou para perceber o tempo dela. E aí acabou ficando Olivetti, a mesma coisa. E eram consideradas assim, empresas espetaculares dentro do que elas faziam, mas Olivetti, não acompanharam a evolução. Olivetti, máquinas de escrever. Sim, né? Máquina de escrever. Ela não acompanhou a evolução para tecnologia digital, né? E o mesmo acontece com a televisão. Se vocês não acompanharem o que está mudando no dia a dia, não está antenado, não se adaptarem,
Inclusive, não é só com equipamento, não. É com treinamento da equipe. Você está, assim, plugado em saber o que está acontecendo. Participar de feiras, participar de eventos. Saber o que tem de novidade no mercado que pode ser agregado ao trabalho, que vai facilitar vários fatores dentro. Se você ficar à margem, vai acontecer o que aconteceu com a maioria das emissoras. Foram fechando. E eu tenho muito orgulho de ver o crescimento da TV Câmara aqui, porque eu lembro quando o Tenente Orlando era o presidente da Câmara Municipal, e nós já estávamos começando com uma TV comunitária, aí nós provocamos ele, Tenente, a Câmara pode ter uma TV também, por que não tem? Mas o que é isso? Que bicho que é esse? Né? E ali começava um embriãozinho, e aí surgiu o decreto e tal, criando a TV Câmara, e dali foi tendo os avanços que tiveram, as pessoas que passaram por aqui, cada qual passou importante, chegar onde chegou. Se vocês olharem para trás, o que vocês fizeram, vocês vão falar assim, não foi nós que fizemos. Impossível. Porque foram muitos avanços, foram quebras de muitos paradigmas, e quem conhece, quem sabe, pode avaliar esse crescimento que teve e aonde vai chegar. Não podemos ficar à margem. Temos que investir. Temos que ter capacidade de saber discernir um momento para cada coisa. Né? E mais ainda, da responsabilidade por ser dinheiro público também. Né? Ele sendo dinheiro público, é um dinheiro que não é auditado. O Júlio, que não vai... eu quero comprar uma câmera... Não vai comprar. Não vai comprar. Primeiro, que um conselho tem que passar pelo conselho. Segundo, que tem uma comissão da Câmara que tem que passar pela comissão da Câmara. Depois tem a comissão Finanças, Orçamento, as várias comissões que tem dentro da Câmara Municipal. Então, não é do jeito que pensam, que eu resolvo fazer e comprar isso. Não. Coisa pública, ela tem uma série de fatores que ela tem que vencer etapa por etapa. E se o fim está sendo dado para aquele equipamento, na compra daquela coisa, não for justificado, e tem que ser muito bem justificado, não vai sair. Então, não é da forma que pensa. Né? É bom que a gente fale isso, porque uma vez me falaram, né? Elogio em boca própria é vitupério, né? Vocês não podem estar falando sobre o que vocês conquistaram, mas eu posso, porque eu sou testemunha ocular de tudo que está acontecendo nesse processo de avanço da tecnologia da Câmara Municipal e como vocês estão se adaptando a essa tecnologia, porque não é fácil. Colocar uma TV no ar, manter a TV no ar, com vários equipamentos e com as inovações, porque vocês estão trocando de roda o carro em movimento, né? E às vezes tem equipamento que não se conversa. Às vezes aconteceu aqui de estar travado durante um período aí por questões de tecnologia. Tem a questão da linguagem também, né? A gente não pode usar a mesma linguagem TV, internet, são meios diferentes. Sim. Que requerem uma linguagem, um tratamento completamente diferente. Mas o público que está do outro lado lá não tem essa noção do que... Eu até sugeriria um dia, qualquer dia, vocês fazerem um documentário sobre os bastidores da Câmara. Como é que funciona uma emissora legislativa? Qual é o papel de cada um que faz ali na sua Câmara? E qual a dificuldade? Como é que ele tem que se preparar para chegar naquilo lá? Né? É uma forma de você prestar conta para quem está do outro lado. Olha, o seu dinheiro está sendo usado dessa forma, está sendo preparado profissional. Quantos que passaram por aqui, que estão no mercado de trabalho aí fora, que foram preparados por aqui? A gente sempre vê os estagiários na TV aberta. Exato. Mas tiveram a oportunidade de passar por aqui, aprender por aqui e ter uma linguagem diferenciada do que eles aprenderam na universidade pelas quais eles passaram. Porque há uma grande diferença entre a prática, né? Você vai aprender na prática, né? E sobre o banco escolar. É muito diferente. Até porque há evolução de equipamentos, de linguagem, de postura, de um tudo, né? A TV Câmara já teve essa oportunidade
de estar abrindo espaço para vários profissionais que por aqui passaram estão se destacando e vão se destacar ainda mais. Acho que tiveram uma oportunidade aqui, né? Isso é legal. Só por isso já valeria a pena a existência do canal. Só por isso já valeria a pena. Além, óbvio, nós já falamos aí da questão do registro, que é guardado para a posteridade, e do trabalho de cada um dos vereadores, que a população tem oportunidade de conhecer, porque, na realidade, a TV, ela passa a ser os olhos do povo. Vocês são os olhos do povo. É através da lente da TV Câmara que o povo alcança o trabalho que o seu vereador está fazendo ou não, está deixando de fazer. É isso aí. Você falou na questão dos estagiários. A gente percebe que hoje com o celular, um editor ali do celular, a maioria o público jovem, ele gosta de produzir conteúdo audiovisual. Ao mesmo tempo, a gente vê que o campo da comunicação está ficando cada vez mais escasso, né? Apertado, grandes empresas quebrando, pequenas empresas já quebraram muito. E a gente tem a comunicação pública. Você acha que a comunicação pública, ela é o futuro para absorver esse pessoal que quer entrar no mercado de trabalho? Olha, a comunicação pública, ela nunca vai perder teu espaço. Porque ela nasceu de uma forma diferente e ela nasceu para continuar com a resistência daqueles que compõem a TV pública. Eu não tenho dúvida disso, de que ela continuará sendo um celeiro de formação de novos profissionais. Ela continuará dando oportunidade para muitos e muitos que irão participar. E veja bem, quando eu falo oportunidade, eu não digo somente para jornalistas, não. Para técnicos também. Pessoal que vem aprender a fazer edição. Você falou aí da questão dos jovens que estão fazendo. Acabei de sair agora da casa do Matheus, 16 anos. Ele é PCD. Ele pegou o celular dele, ele tem dificuldade de mobilidade. Inclusive, a mão e tal tem uma certa deformação. Ele pegou o celular e falou, como é que a gente faz edição? Ele editou ali um vídeo tão rápido, com um programinha e tal. Ele falou, eu estou querendo aprender mesmo, com a Adobe Premiere, mas não dá para fazer no celular. Eu preciso de um computador para estar fazendo isso e tal. Cara, aquilo lá me despertou, assim, uma sensação tão gostosa de saber o que o audiovisual produz nas pessoas, que não tem limites, não tem limitação. Não é a deficiência do Matheus, que está impedindo ele de produzir, e produzir com uma qualidade. Eles têm muito mais sensibilidade que nós até. Eles têm muito mais sensibilidade. A sensibilidade deles é assim, aflorada, né? E eles, através de celular, no celular ele consegue baixar programas, fazer edição e tal. Cara, eu não consigo colocar um caractere numa trilha. É verdade, eu não consigo. A minha praia é outra. A Cláudia trabalha com edição. Eu não consigo trabalhar com edição porque é uma coisa tão meticulosa, exige tanta atenção, que eu não tenho. O meu negócio é sentar e escrever texto e tal, né? Na parte técnica, legal, de estar resolvendo o problema, pagar conta, buscar recursos, né? Mas eu sou fã de quem trabalha mesmo ali, com a mão na massa, de fazer edição. A pessoa filma, baixa lá e edita, coloca na trilha, as coisas todas. E a molecada está fazendo no celular. E aí, quando você dá a oportunidade para essa molecada, por exemplo, de questões básicas do audiovisual, que é o contraluz, enquadramento, essas noções são consideradas para nós primárias, mas que para eles não, eles fazem assim por fazer. Eles têm a sensibilidade, mas não têm a técnica. Quando você empodera ele com as técnicas, nós tivemos um caso lá, um casal de namorados que foi querer fazer um estágio com a gente, e a Cláudia deu uma noção para eles, tal. Eles editaram um vídeo, acho que foi para a Coca-Cola, e ganharam o concurso
nacional da Coca-Cola com uma produção feita no celular deles. Depois que eles conseguiram uma noção básica da edição. Então, isso é legal. Isso é legal. E aí, experiência aqui, você deve ter de monte aí, colecionando, de pessoas que passaram para cá e começaram a demonstrar uma habilidade muito além daquela que vocês esperavam deles. Em contrapartida, eles passaram a ter à disposição deles um equipamento para eles poderem estar aprendendo a trabalhar que jamais eles teriam acesso. Eu lembro quando nós falamos em ter uma TV comunitária, em 2002, algumas pessoas vinham e falavam, você é louco, você é maluco. Imagine, você não é rico, não é filho de pai rico, não ganhou loteria. Você vai construir uma televisão com o quê? Da onde você vai tirar dinheiro? Naquela época, uma ilha de edição mais comum que tivesse, por exemplo, a preço de hoje, custava uns 40 mil reais. Você sabe do que eu estou falando. Como é que nós conseguimos vencer isso? Edição de vídeo para vídeo, eram 3 vídeos. A gente editava no dedão. A gente, que eu falo, o pessoal que sabia editar. Linear. Mas editava no dedão, corte de vídeo para vídeo. Cara, hoje eu fico pensando na importância que isso tem, né? Eu lembro, por exemplo, Campinas, a primeira TV de Campinas, comunitária. Quando saiu a autorização para eles, tinha uma determinação que eles tinham que ter imagem em movimento. E aí? Imagem em movimento. Eles estavam sem recursos para poder estar contratando equipe, tal, mas eles precisavam colocar a imagem em movimento, senão eles iam perder a autorização. O que eles fizeram? Pegaram um aquário, colocaram aquário e a câmera virada para o aquário. Pronto. Está ali a imagem em movimento. Aí a TV ficou conhecida lá em Campinas como TV Aquário. Né? Ficava o dia inteiro aquele aquário lá. À noite é bom para curar a insônia, para melhorar a insônia. Então, mas o interessante é essa criatividade do brasileiro, entendeu? Ele cumpre a legislação, a maneira dele, né? E aí eles vão... Agora, na contramão da TV comunitária, você não acha que as rádios comunitárias, elas estão em expansão e cada vez mais próxima das rádios comerciais? A rádio comunitária, ela teve um viés muito maligno para elas. Ou seja, quando ela foi criada pela Lei 5.540, ou 5.525, mais ou menos isso, colocaram nelas um impeditivo, que era a não inserção de publicidade ainda que local. Que era uma forma de cortar o oxigênio dela para que ela não pudesse prosperar. Ela podia ter o chamado apoio cultural, de 7 segundos, sem colocar nenhum slogan, nada de preço, aquelas coisas todas, e muita gente dava dinheiro para eles até para poder manter o canal no ar. Eles tiveram muita dificuldade, muita dificuldade. Quando nós começamos a nossa luta, em 95, eles queriam nos carregar exatamente para a lei da rádio comunitária, nos incluir na lei da rádio. Nós fomos contra, não. Vamos entrar em outra e entramos na 8.970, que é a lei de TV a cabo. As rádios comunitárias, elas tiveram a migração do analógico para o digital. Muitas tiveram dificuldade. Muitas fecharam. Muitas fecharam no Brasil afora. Porque não tinha recurso para... Ainda que fosse mais em conta um transmissor de rádio digital para um rádio analógico, um transmissor analógico, muitas tiveram dificuldade para conseguir comprar. Mas elas conseguiram, por exemplo, a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, elas conseguiram se formalizar de tal forma no Brasil inteiro que ela avançou no sentido de dar suporte para que as rádios pudessem ser autossustentáveis. Então, por exemplo, a maior parte delas hoje, elas são feitas de forma empírica. O pessoal de casa controla uma playlist, né, com uma programação, sem ter nenhum repórter, sem ter nada. O cara vai lá à noite, grava um monte de texto lá, coloca os potezinhos dele e tal numa playlist.
e deixa tocando direto lá. Muda a hora que quer. Os programas são programas gratuitos, né? Então, eles conseguiram. Eu lembro que eu fui chamado uma vez em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Você tem uma base, para eu poder ir para lá, e eu fui até Vitória, desci no aeroporto de Vitória, um carro veio me buscar, andei 4 horas de carro até Teixeira de Freitas. 4 horas. Era mais rápido que se eu tivesse descido em Porto Seguro. Ficaria mais longe de Teixeira de Freitas para ir lá. Aí tá, eu fui lá, fui falar sobre mídia comunitária e os avanços que as rádios poderiam também pleitear uma questão de TV comunitária para lá. Cara, nós estamos lá, daqui a pouco chega a notícia lá que tentaram invadir a rádio, que deram tiro, que não sei o quê. O pessoal lá é na base da bala mesmo, na base da bala. E isso aconteceu muito. Isso aconteceu muito. Nós tivemos aqui um caso em Barra Mansa, uma TV comunitária, que a milícia entrou armada e botou todo mundo para fora e tomaram conta da TV comunitária de Barra Mansa. Barra Mansa. No Rio de Janeiro, lá na Lapa, a TV comunitária do Rio de Janeiro, a briga lá quase saiu morte pela diretoria. E botou o povo para correr lá e invadiram e tomaram conta. Então, esse perigo, quando você coloca o social com a outra margem da lei, em zonas de conflito, você sofre. Eles me chamaram lá em Barra Mansa, você precisa vir para cá, você é da Fernanda Batec. Eu sou da Fernanda Batec, mas não sou a prova de bala. Vocês têm que chamar a Polícia Federal. Isso mostra o poder e a força, né? Que esse tipo de comunicação eles entraram à força, sou eu que vou lá para tirá-los, né? E aí nós acionamos, a Polícia Federal vai para lá, coisa toda. Então, agora respondendo especificamente a sua indagação em relação ao futuro das rádios comunitárias, se elas podem sobreviver, se elas vão sobreviver, nesse governo eu não acredito. Por que eu não acredito? Primeiro, quem é o ministro das Comunicações hoje? Ministro da Ciência. Não, Ciência e Tecnologia. Mudou, criou o Ministério das Comunicações de novo. E é o genro do Silvio Santos. Verdade. Né? A quem ele quer agradar? A mídia comunitária ou a comercial? Eu queria que você falasse agora sobre justamente isso. A relação que sempre teve da grande mídia, dos grandes canais de comunicação, desde o começo lá das famílias lá da década de 50 até agora. Essa relação que há entre essas famílias e o governo, muitas vezes de tapas e beijos, você acha que isso vai ter um fim? Qual é o fim disso aí? Já era para ter tido, né? Já era para ter tido. Na realidade, 7 famílias comandam a comunicação no Brasil. Não mais do que isso. Elas comandam de tanta veemência, tanta força, que ela que indica quem vai ser o ministro das Comunicações. Nós já tivemos isso com o Hélio Costa, que foi indicado da Globo. Nós tivemos com o Paulo Bernardo, entendeu? E agora não é diferente. Agora, E a pressão que o atual governo e o atual ministério está exercendo em cima das rádios comunitárias é muito pesada. Eles estão a serviço da ABERT. Estão fechando mesmo um monte. Você pega o Diário Oficial, e eu não estou aqui para fazer proselitismo, não. Você pega o Diário Oficial, todos os dias tem publicação de rádio comunitária sendo fechada. Todos os dias. E por que elas são fechadas? Porque alguma delas, para sobreviver, ela começa a colocar publicidade. E aí são denunciadas, porque estão fazendo publicidade e tal. Só que, e ainda elas são afetas à Anatel, a Anatel não tem perna para estar fiscalizando todas as cidades, todos os municípios brasileiros. 5 mil e poucos municípios brasileiros.
Então, ela vai por amostragem, começa por amostragem. E essa amostragem ela é feita com base em política. Quem é contra? É esse que não vão fiscalizar. Infelizmente, é isso que acontece. E todo dia está sendo denunciado essa questão da insurgência política em relação aos meios de comunicação. Aí você fala, até quando vai durar isso? Na realidade, quando nós tivemos a nossa Constituição, ela já previa, né? E os legisladores já atentaram para isso, a questão da regulamentação dos meios de comunicação. E quando você fala em regulamentar os meios, né, você não está querendo falar que você vai censurar a imprensa de um modo geral. Não. Você vai tratar do capítulo da comunicação, né, acho que é do artigo 202 ou 220, não me lembro bem, que trata da comunicação social. Você vai regulamentar os artigos da Constituição Federal. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O que fala esses artigos da Constituição Federal? Por exemplo, proíbe a questão da propriedade privada e cruzada. O que é propriedade cruzada? Se você tem um canal de televisão, você não vai poder ter um canal de rádio. Você não vai poder ter um jornal. Senão você vai ter a propriedade cruzada, você vai mandar no rádio, na televisão, no jornal, na internet. Então... Vai ter mais poder que o presidente. Então... E aí você proíbe, por exemplo, a entrada de capital estrangeiro. Quando você proíbe a entrada de capital estrangeiro, é para ficar entre os mesmos ali, né? E a gente fala, aí na questão da rádio e televisão, é uma concessão pública, não pertence a ele. Eles fazem o que querem. Mas agora você falou um negócio interessante. Por exemplo, se eu não estou muito enganado, a TV Cultura, ela fez uma parceria, se eu não estou muito enganado, você deve saber, com a China. Você ficou sabendo disso? Essa questão de receber capital do exterior. É ao limite, né? Exatamente. Porque qual é o interesse da China também em começar a comprar, ou da China ou de outro país, lógico. Estou falando no caso da China aí, que é um caso específico. Parece que já é a segunda emissora de televisão que acontece isso, uma parceria. Qual o interesse também desses países em começar a comprar meio de comunicação? Porque dinheiro eles têm. E do mesmo jeito que está na mão dessas famílias, hoje não, há muito tempo, né? Você ter um interesse de outros países para influenciar a mídia nacional. É uma questão muito subjetiva, né? Muito subjetiva. Primeiro que a gente não sabe qual é a ideologia dos investidores que estão querendo aportar dinheiro aqui. O dinheiro, ele não tem digital. Ele não tem digital. Então, você não sabe se o dinheiro vem do narcotráfico, se o dinheiro vem da venda de armas, da sonegação fiscal. Você não sabe. Você sabe que tem dinheiro circulante. Veja bem, e eu estou falando hoje, do atual, do que está se circula, não estou falando do que vem de fora. E aí a gente vai agregar agora, se abrir para o capital estrangeiro. Né? Provável está que não é nenhum malefício quando você abre para o capital estrangeiro, desde que, guardadas as devidas proporções, dentro de uma regulamentação específica, né, para que os investimentos sejam feitos dentro do que precisa ser feito. Por que o capital estrangeiro? Porque ele tem condições de trazer novas tecnologias, de trazer novos aparatos, de melhorar. Então, obviamente, conceitualmente, na área tecnológica, haverá sempre avanços. Haverá sempre avanços. A pergunta que se faz é, esses avanços vai cobrar quanto do consumidor? Porque a gente aprende de sempre que o capital, ele quer lucro. O capital quer lucro. O investidor não vai investir apenas para poder diletantismo. Ele vai investir o capital para que ele tenha retorno. Como se dará esse retorno?
Nós vamos ter uma tecnologia melhorada a que custo? Ou não? A gente pega o que está acontecendo com o Brasil hoje. A falta de investimento em tecnologia na área da energia elétrica está nos levando para um buraco. Nós estamos pagando preços absurdos porque nós estamos tendo que usar as termoelétricas e a gente não sabe aonde vai dar isso. Quando não há um planejamento para o que vai... E é a mesma coisa na área de comunicação, se não houver um planejamento, tá? E aí cabe a discussão, e o terceiro fórum, ele pode ter uma participação muito ativa nisso, em relação a se discutir se a abertura ou não do capital estrangeiro na área da comunicação. Quais são os regramentos? E não adianta a gente querer esconder, porque vai acabar acontecendo. Nós estamos mudando aí para a tecnologia 5G. Então, empresas que participaram do leilão acabaram dando muito mais do que o governo esperava. 43,7 bilhões, parece que foi o que rendeu o 5G. As empresas que ganharam, elas têm aportes internacionais. Porque a tecnologia, inclusive, é internacional. Quanto vai custar essa nova tecnologia do 5G para nós brasileiros? Que já estamos 10 anos atrasados. Eu lembro quando nós mudamos, e nós perdemos essa faixa de 700 MHz, e eu participei de uma audiência pública na Ciência e Tecnologia, falando em nome da mídia comunitária, e nós estávamos indo para o 4G. Aí eu falei, tá, tudo bem, a gente vai dar a nossa faixa de 700 MHz de 4G. Mas nós não resolvemos nem o 3, nem o 2, nem o G ainda. O Brasil tem ponto cego, onde não tem internet. A gente está preocupado em melhorar 4G e não seria mais interessante a gente cuidar do que tem até agora, melhorar o que a gente já tem para depois mudar para outra tecnologia? Mas era necessário avançar. E é o que acontece hoje com essa questão de futuro da mídia de um modo geral. Voltando àquele ponto, se a gente não se preparar, se a gente não investir, se a gente ficar para trás, nós teremos mais uma e iremos fechar. Mais uma. Muitos desafios vindo por aí. Jefinho, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer sua participação aqui no nosso programa. Perguntar, Júlio, você tem mais algum questionamento? Ótimo. Mais uma vez agradecer a sua participação e pessoalmente deixar os parabéns para vocês da TV Cidade, que eu acho que fazem um trabalho bastante importante, principalmente na área cultural, deixando um legado, registrando muita coisa que o tempo deixaria para trás. Na verdade, eu que tenho que agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem sido parceiro da TV Câmara já há muito tempo, a gente tem procurado trabalhar junto, e até porque um completa o outro nessa questão de conteúdo, né? E a gente está aprendendo sempre no dia a dia. Quando a TV Câmara abre a tua lente, possibilitando que nós, do campo público, da TV comunitária, possamos expressar nossa opinião livremente, sem qualquer filtro, quem ganha é a sociedade de um modo geral. Daqui a alguns anos, quando for revista essa entrevista, nós estamos participando aqui, as pessoas vão saber entender realmente o que a gente queria dizer na oportunidade de hoje, para quem vem lá na frente. Obrigado a todos. A gente que agradece mais uma vez. E para você que está nos acompanhando, se você tem alguma sugestão, se tem algum tema que você quer ver ser debatido, conversado aqui no Conexão Popular, você pode enviar um e-mail para tvcâmaratete@gmail.com ou mandar uma mensagem de WhatsApp para 12 3625 9525. O Conexão Popular de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a gente se encontra num próximo programa. Tchau.